No prodígio aí, o Estevão fez seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras, ele que foi, para mim, de longe o melhor em campo. Desde a etapa inicial, provocando a defesa com dribles, desconcertando, quebrando a marcação, mostrando, acima de tudo, ousadia, o que não é comum para um menino de 16 anos. Agora, Fala galera, quem é o time da virada, né? O Palmeiras é o time da virada. Vitória do Verdão assustou, mas é aquele time consistente que você sabe que no final o Palmeiras vai fazer um gol, vai pressionar, vai fazer outro gol e vai conseguir a vitória. Como esse time é forte jogando no Allianz Parque. Você tá maluco, velho. Você tá maluco. Ah, é o Liverpool. Gente, não tem bobo, não. Essa Libertadores aqui, olha, Cobressal dando trabalho pro Atlético, né? Pro São Paulo. Atlético tendo trabalho com o timinho. Flamengo tendo trabalho. Então, meu irmão, quem teve menos trabalho foi o Palmeiras. Ah, começou perdendo, começou mais. Foi o time que menos teve trabalho aí nesse início de Conmebol Libertadores. Acho que mais para frente todo mundo, os grandes aí, vão conseguir sobressair sobre esses times aí. Mas esse início de temporada tá sinistro, mas deu a lógica. Vitória do Verdão. Deixa o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e vamos junto assistir esse vídeo da imprensa falando da vitória do Verdão. Grita o torcedor nas arquibancadas da Arena do Verdão. Palmeiras 3, Liverpool do Uruguai 1. Gols marcados por Aníbal Moreno, volante, mas vivendo agora uma fase artilheira. Marcou na final contra o Santos o gol